Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar o nosso vlog, então. Eu vou falar mais um pouquinho sobre saúde mental hoje, tá, pessoal? Mas antes, eu queria dizer pra vocês, gente, que eu não tô fazendo esses vídeos aqui, tá? Pra ninguém ficar se sentindo culpado de alguma coisa, ou triste, ou nada disso, né, gente? Ficar pensando, sei lá, falei demais com a Darin aquele dia, ela ficou ansiosa, ou sei lá, qualquer outra coisa, né, gente? Aquele episódio lá, será que, né, eu causei alguma coisa na Darin? Não, né, gente? Isso não... Esses vlogs aqui que eu tô fazendo não é pra isso, tá, pessoal? Não quero que isso aconteça, porque eu sei que tem muita gente conhecida aí que acompanha o canal, né? Então, e que convive também comigo. Então, só para esclarecer que esses vlogs, isso que eu tô fazendo, né, expondo esses meus sintomas, não é para isso, tá, pessoal? Por favor, tá? Que ninguém se sinta culpado, triste ou enfim, tá? O que eu tô fazendo aqui, gente, que eu quero fazer, né, foi uma iniciativa, né, de falar sobre saúde mental, porque assim, gente, depois da pandemia, essa questão da saúde mental, ela piorou, na verdade, assim. Não sei se é bem esse termo que a gente deve usar, mas, por exemplo, assim, eu que trabalho em escola, vi muito impacto da pandemia na saúde mental, sabe? De todos nós, né? Acho que não só dos alunos ali, mas dos servidores também, né? A gente tinha uma rotina e na pandemia e a gente teve que se adaptar a outra rotina depois, né? Que voltamos para o presencial e todas as questões, né, que a pandemia trouxe, mas eu acho que foi bom, sabe? Porque deu uma maior abertura para a gente poder falar sobre saúde mental. E assim, gente, saúde mental, por incrível que pareça, ainda é um tabu, né? Ainda é algo que as pessoas temem falar, temem, inclusive se abrir, né? E eu tô acompanhando alguns canais, assim, de alguns autistas, né, que falam sobre, né, sobre as suas dificuldades, sobre como é viver com um transtorno. E assim, gente, eu vejo que como esses canais ajudam outras pessoas. Eu vejo ali nos comentários como gente, como as pessoas comentam assim, né, que olha, como tu me ajudou, porque tu falou dos teus sintomas, agora eu tô prestando mais atenção, ou eu vou procurar, né, ajuda, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né, para ver essas minhas questões. Então, gente, assim, ó, falar sobre saúde mental, gente, salva vidas, né? Então, eu acho que todo mundo aí que tenha coragem no YouTube, né, de falar sobre saúde mental, sejam os profissionais, né, da área, os psicólogos, psiquiatras, sejam as pessoas que compartilham seus sintomas, eu acho que esse pessoal, assim, é corajoso, né, e tá salvando vidas, né? Então, porque às vezes, gente, uma simples quando simplesmente a gente falar sobre o que a gente sente, né, a outra pessoa que pode estar sentindo as mesmas coisas, ela já se conecta, ela já pensa sobre, né, e às vezes também não se sente tão sozinha, né, gente, porque às vezes a gente acha que só a gente passa por essas coisas. Será que sou só eu que passo por isso? E quando a gente vê outras pessoas falando, a gente vê que não, né? A gente não tá sozinho, né? A gente cria, de certa forma, uma rede de apoio, né? Então é por isso, tá, gente? Não é pra deixar ninguém culpado aí ou pensando qualquer coisa desse tipo, tá? Então eu vou começar com o meu primeiro tópico aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a minha cabeça, tá? Então, assim, gente, daí eu até quero que vocês comentem aí, se alguém se animar a comentar, como é que é para vocês. Mas, assim, a minha mente, gente, fazendo uma comparação, eu coloquei aqui que ela parece um fio desencapado ou uma panela de água assim fervendo, sabe? Porque a minha mente, gente, eu não paro de raciocinar nunca. Nunca, sabe? E raciocinar é raciocinar mesmo sobre algo. Então isso, gente, desconecta um pouco a gente do aqui e do agora, sabe? Porque eu nunca tô. A minha sensação é que eu nunca tô onde eu tô. Entende? Isso é muito da ansiedade, né? Também.
Mas, mas assim, eu nunca consigo me conectar exatamente naquilo que eu tô fazendo, principalmente se aquilo que eu tô fazendo é uma coisa prática. Então, por exemplo, assim, sei lá, vou lavar os pratos. Então, eu não lavo prato porque eu tenho máquina de lavar. Mas, digamos que eu esteja lavando os pratos ali, tá? Eu não tô ali. E aí eu faço tudo meio que no piloto automático. Tudo que é da vida concreta, principalmente essas coisas assim, ah, da casa, assim, varrer, limpar, sei lá, colocar roupa para lavar, estender, essas coisas práticas, assim, sabe? Não só isso, não só da casa, mas qualquer coisa prática. Eu faço no piloto automático, porque eu nunca tô ali, né? A minha cabeça tá sempre em outro lugar. A minha cabeça tá sempre raciocinando outras coisas, que são as coisas do meu interesse, que são as coisas do meu hiperfoco. Ai, desculpa, ainda tô meio ruim da garganta. Então, gente, só que isso é ruim. Porque o que que acontece? Às vezes tu te desorganiza. E aí, e aí isso tem uma balança. Por exemplo, assim, quanto mais ansiosa eu tô, pior fica, né? A sensação, às vezes, que eu tenho, gente, é que eu vivo 95% do tempo na minha cabeça e 5% na vida real. É exatamente assim que eu me sinto. Então, tudo que envolve teorizar sobre algo, tudo que envolve coisas que não são propriamente do mundo concreto, sabe? Eu tenho muita facilidade e não só facilidade, como eu vivo mais nessas coisas do que aqui no mundo concreto. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. Eu só consigo me concentrar em algo que eu tô fazendo, por exemplo, assim, se é uma aula, por exemplo. Eu tô assistindo uma aula. Tá. Na aula eu me concentro porque eu tô raciocinando ali o que a pessoa tá falando e eu tô tentando entender o que ela tá falando. Então, se eu vou assistir uma aula, sentar para ver um podcast, qualquer coisa do tipo, assim, ler um livro, ou mesmo no trabalho, se eu tô lá no trabalho e vou, sei lá, construir uma planilha, ou vou fazer qualquer coisa que é mais teórica, porque eu tô raciocinando aquilo que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, no trabalho. Aí eu me concentro, é nos momentos que eu consigo concentrar naquilo que eu tô fazendo. Agora, se são coisas do dia a dia, se são coisas mais do concreto, assim, do real, gente, eu tenho muita dificuldade. Eu nunca tô. E até assim, ó. Até com as pessoas, assim, gente. Sentou ali pra almoçar ou pra, sei lá, fazer qualquer coisa parecida com isso. Eu tô ali, tô tomando café, mas a minha cabeça tá pensando outras coisas, assim. Já tô pensando no, sei lá, em alguma coisa que eu li, sabe? Então é bem difícil. E quanto mais ansiosa eu tô, mais no mundo da minha cabeça eu fico. E quanto mais calma eu tô, mais conexão com as coisas concretas eu consigo ter. Então, gente, por isso que quanto mais ansiedade, eu mexo que o meu TDAH tá batendo nas orelhas. Por quê? Como eu não consigo concentrar muito nas coisas concretas, eu vou fazendo no piloto automático, só que eu vou deixando ponta, sabe? Parece que eu não consigo fazer. Eu deixo tudo incompleto. Por exemplo, eu começo, sei lá, vou ali na cozinha, lavo um pouco do. Lavo um prato, daqui a pouco me lembro, não, mas eu tinha que fazer outra coisa, volto pro quarto, aí me lembro, sei lá, tem que estender a roupa, vou na garagem, estendo um pouco de roupa, lembro de outra coisa, aí eu fico pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. No final, gente, eu não termino nada, sabe? Eu não consigo executar nada até o final. E engraçado que quando eu tô assim, mesmo as coisas que eu gosto, eu não consigo fazer também, sabe? Porque daí eu não consigo dar continuidade. Aí eu me sento para assistir um podcast, eu não consigo assistir até o final. Eu me sento para ler um livro, eu leio 2 páginas e não consigo ler as páginas que eu gostaria de ler. Eu vou escrevo uma página, quando muito, eu vou escrevo 2 parágrafos e aí me levanto e vou fazer outra coisa, sabe? Parece que a cabeça ela tá tão acelerada, sabe? Que tu não consegue finalizar as coisas realmente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim. Esses dias aconteceu uma coisa que me deixou muito ansiosa, né? Uns dias atrás. E eu fiquei extremamente ansiosa. Acho que
Foi uma das. Que até eu comentei, acho que no podcast. No podcast, até parece que eu faço podcast. No vlog, acho que uns 2 vlogs atrás, que. Eu tinha tido, né, uma crise de migraña vestibular e que eu tinha tomado, né, bastante remédio para controlar, né, a crise. Mas aí, gente, eu tô percebendo que quando que a crise acontece? A crise de migraña sempre acontece quando eu fico mais nervosa. Quando acontece um evento, assim, que me deixe mais ansiosa, mais nervosa. E aí, quando eu falo em evento, gente, às vezes não é uma coisa. Às vezes é uma coisa séria, mas às vezes nem sempre. Às vezes é uma coisa séria pra mim, sabe? Então, sempre tem relação, né, das crises de enxaqueca com a ansiedade, né? Então, assim, quanto mais ansiosa, mais desorganizada eu fico. E aí eu entro nessa fase de que não consigo fazer nada. E não consigo fazer nada mesmo, gente, assim, ó. Nem as coisas que eu gosto de fazer, como eu falei pra vocês. Nem o que eu gosto de fazer eu consigo. E aí, aí entra a frustração, né? Aí entra aquela parte que tu começa a ficar triste contigo mesmo, porque tu queria fazer as coisas e tu não consegue. E assim, gente, nem colocando a intencionalidade, sabe? Porque eu sempre tenho que colocar uma intencionalidade, uma força para conseguir manter uma rotina. Eu acho que isso é um pouco com todo mundo, assim. Mas eu acho que para quem tem esses sintomas é pior. É muito mais, sabe? Eu sempre tenho que fazer um esforço para conseguir manter uma rotina. Mas quando eu tô assim, nem com esforço, gente, não vai. Não adianta. O que eu tenho que fazer é esperar passar, sabe? Esperar a fase da desorganização passar. Porque aí é como se assim, quanto mais dias do evento que gerou um pico de ansiedade, quanto mais dias vão se passando, parece que aí vai acalmando, né? Parece que a panela para de ferver. E aí eu vou acalmando, acalmando, e aí eu consigo entrar de novo na minha rotina, né? Porque a minha rotina depende muito, gente. Eu conseguir manter uma rotina depende muito disso, depende muito de eu estar calma, depende muito do ambiente, né? O ambiente estar calmo também. Porque a gente convive com outras pessoas e tudo mais, e acontecem muitas coisas na vida da gente, né? Nem tudo a gente consegue controlar, então quando eu falo de ambiente é isso. Mas depende muito, sabe? Da minha calma. Quanto mais calma eu tô, mais rotina eu consigo ter, né? Então, antes desse episódio, eu tava com uma rotina bem. Eu tava bem feliz, assim, comigo mesma. Porque eu tava com uma rotina bem boa, assim, sabe? Eu tava conseguindo escrever, eu tava colocando, assim. Vocês viram, eu acho que nos outros vlogs eu tava acordando bem cedo, e aí escrevia, e tava conseguindo fazer tudo que eu queria fazer, assim, numa rotina bem boa, assim, sabe? Inclusive, fazer exercício físico. Gente, eu tenho muita dificuldade em fazer exercício físico, assim, ó. Demais, assim, ó. Porque eu não sei, na minha cabeça o exercício físico tá associado à dor, sabe? E eu já sinto tanta dor, né? Por causa da migraña. E já senti tanta dor na minha vida, assim, que eu tive muita questão de cálculo renal e coisas que assim, ó, tu sente dores horríveis, né? E eu acho que eu associo não, né? Com certeza. E tá de certa forma ligado, né? Exercício físico com dor, né? Tá de certa forma associado, né? Então, eu tenho muita, muita, muita dificuldade, assim, ó. A gente diz, eu malho na força do ódio. Não gosto de usar essa palavra, mas é quase isso, assim, sabe? E, e eu tava mantendo uma rotina de exercícios, assim. Só que daí aconteceu, assim, um episódio que me deixou muito nervosa. E aí, gente, parece que a rotina vai se desconstruindo toda, assim, até tu ficar sem rotina nenhuma, que é o que eu tô agora, né? De não conseguir mesmo. Não conseguir fazer. Não conseguir manter.
De jeito nenhum a rotina. E o que eu quero fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês isso. Eu quero contar quantos dias eu vou ficar assim. Quantos dias eu vou demorar para conseguir voltar de novo para a rotina que eu tava, né? Eu quero fazer essa análise comigo mesma. Ver assim, ó, se depende muito do pico de ansiedade, né? O quanto mais ansiosa tu fica, mais tempo tu demora para voltar, né? Ou quanto pior foi o evento para ti, mais tempo tu demora para voltar. Ou se não tem nada a ver, né? Se qualquer pico de ansiedade já tu tem uma demora grande para voltar para tua rotina. Então isso eu vou ver, tá? Vou contabilizar, vou tentar ver exatamente que dia que foi que eu comecei a ficar assim e aí vou contar para ver quando que eu vou conseguir retornar para essa minha pra rotina que eu tava, né? E é isso, gente, é complicado, né? Não é fácil, porque envolve frustração também, né? Porque a gente tá num ritmo e tá gostando daquele ritmo que a gente tá, e aquele ritmo tá fazendo bem. Porque quanto mais. Porque é uma coisa engraçada, assim, ó. A gente tem tanta dificuldade na rotina, mas quanto mais rotina a gente tem, melhor a gente fica. Melhor eu fico, sabe? Mais calma, né? Mais organizada. Quanto mais rotina eu tenho. E quanto menos rotina, né? Ao contrário, né? Mais desestabilização, mais ansiedade. Então, gente, é isso hoje que eu queria compartilhar com vocês, tá? E também dizer para vocês que eu vou talvez fazer mais um vlog, se eu fizer, eu não sei se eu ainda tenho mais assuntos aqui para falar para vocês sobre essa questão desses sintomas do autismo. Se eu tiver, eu vou fazer ainda mais um vídeo, mas se não, eu vou começar outro tópico, tá? De saúde mental, só que tem um tópico bem diferente, mas que eu entendo que também está associado ao autismo. Porque, na verdade, assim, é importante que pessoas, né, que tenham sintomas autistas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, porque é imprescindível, assim, sabe, gente? Então eu vou começar falando sobre a questão do narcisismo e psicopatia, tá? É um assunto que eu quero trazer aqui, né? São transtornos, né, mentais. E, gente, assim, ó, os dados são alarmantes, tá? Tanto do narcisismo quanto mais do narcisismo do que da psicopatia, né? Os dados de indivíduos com esse transtorno é grande, tá, gente? Então, a gente convive com pessoas com esse transtorno, talvez, em todos os setores, talvez, da nossa vida, a gente vá conviver com alguém que tem esse tipo de transtorno. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses transtornos, né? E aí, por exemplo, o narcisismo, ele tem várias subtipos, né? Mas eu acho que eu vou me ater mais no narcisismo maligno mesmo, tá? E na psicopatia, pra gente discutir essas questões, porque eu acho que é bem necessário, principalmente, né? Que quem tem, por exemplo, o, o TEA, né? Saiba também desses outros transtornos, né? Que, enfim, podem causar muito a relação com essas pessoas, né? Enfim, pode causar prejuízos também. Então, eu acho que quem tem um autismo precisa saber, né? Que isso existe. Porque eu, há algum tempo atrás, né? Não sabia muitas coisas, né, gente? Como eu falei com vocês nos outros vlogs. Mas então tá, gente, vamos fazer a leitura ali da história de Ana, então. Oi, pessoal, bom dia. Bom, como vocês podem ver, estamos em um outro dia, então. Vamos fazer a leitura da história agora. Mas, gente, antes de começar, eu quero fazer um comentário aleatório com vocês. Gente, ai, olha esse batom. Eu sempre passo um batom antes de fazer a leitura, né? Só que eu tô, assim, encantada por esse aqui. Olha isso. Olha a florzinha. Gente, eu já comprei. Eu tinha comprado 2 desses, né? E agora eu gostei tanto, assim, ó, que eu já comprei mais 4. Todos do mesmo. Não, eles são com cores diferentes. Mas vocês sabem como eu sou, né? Quando eu gosto de uma coisa,
eu compro várias. E essa aqui eu gostei, acho que eu posso aposentar todos os outros batons e só usar esse agora. Gente, tão bonitinho, olha a florzinha. Florzinha amarela. Só que assim, eu achei que tinha uma surpresa, né? Digo, tá, agora eu vou usar, e quando chegar na flor, vamos ver o que vai acontecer. Nada. É só uma flor mesmo. Aí tu tem que arrancar a florzinha e continuar usando. Ai, gente, mas tá, eu amei. Muito, muito, muito bonitinho. Só um comentário aleatório, tá? Vamos continuar lendo aqui, então. Gente, nós paramos na página 41, né? Então tá. Como eu sempre peço para vocês, né? Vai para o seu local de conforto, pegue seu chazinho, sua água. E também, né, gente, inscreva-se no canal se você tá gostando aqui, né, da história, se você tá gostando do vlog, se você tá gostando das nossas conversas. Então inscreva-se aí, tá, pessoal? Inscreva-se, curta, compartilhe aí os vídeos, tá bem? Nós paramos então na página 41 e eu vou só fazer a leitura ali da última frase da 41, tá? Vamos lá então. Chegou aí no seu lugar? Acomode-se. Coloque seus fones. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a leitura. Nada, Kim. Depois a Tiana explica, está bem? Luiz interrompeu a conversa dos dois, ainda com as mãos na altura das costelas. Foi você que arrumou o quarto, não é? Sim. O meu? Joaquim perguntou abrindo um sorriso, mostrando seus brancos e bem alinhados dentes de leite. Não, Joaquim, não foi o seu. Ana sorriu. Mas o que é isso em sua testa, Ana? Luiz aproximou o rosto. É um galo. Galo? Onde? Eu gosto de galos. Eles fazem um som assim, ó. Có. Antes que Joaquim continuasse a entoar o canto, Luiz e Ana colocaram as mãos sobre a boca do menino. Psst, silêncio. Ana falou com os olhos arregalados. Ele olhou-as e fez cara de bravo. Tirou as mãos delas de seu rosto e sussurrou. Mas é assim que ele canta. Ana aproximou-se novamente e deu 2 tapinhas em seu ombro, olhando-os nos olhos. Tudo bem, depois você imita o galo. Na sala de jantar, Lucas escutou o barulho atrás da parede. Você ouviu isso? Deve ser Charlotte. Daqui a pouco ela aparece. Victoria comentou, olhando para trás. Enquanto os dois conversavam, Luísa espiou-os, percebendo que já haviam terminado seus cafés. Olhou para Ana e fez sinal que iria para a cozinha. Estava no meio do caminho quando Victoria a interceptou. Luísa, foi você que conferiu o quarto de hóspedes? Sim, senhora. Já está tudo arrumado e com o aromatizador de lavanda que o patrão gosta. Sem entender, Lucas questionou. Mas eu recém vim de lá, estava tudo de patas para cima. É que... Ele balançou a cabeça sorrindo. Pode deixar, já entendi. Victoria olhou, franzindo a testa. Ana? Ergueu uma sobrancelha. Deixa para lá, ele respondeu. Atrás da parede, Ana autorizou Joaquim a passar. Vai, sussurrou acenando com a mão. O menino fez positivo com os polegares e correu até a mesa de jantar, parando em frente à mãe e o irmão. Oi? Saudou sorridente. Kim, onde você estava? Lucas perguntou desconfiado. Vocês querem ouvir o galo? Balançava-se sobre os pés. Lucas e Victoria olharam-se, sem entender do que se tratava. Galo? Lucas perguntou olhando para a mãe. Que conversa maluca é essa, Joaquim? Victoria perguntou, deixando escapar o riso. Ainda escondida, Ana levou as mãos à cabeça. Ele vai contar. Continuou escutando com atenção sua resposta. Entusiasmado, o menino perguntou novamente. Querem ouvir? Sem entender a conversa do irmão, Lucas questionou. Mas que galo? Do esconde-esconde, falou abrindo os braços, levantando a viseira do capacete que havia caído com tamanha empolgação. Victoria olhou para Lucas sorrindo e levou a mão à boca para evitar a gargalhada. Lucas aproximou os olhos do irmão e baixou novamente a viseira. Está bem, vamos ver você cantar de galo. Saiu correndo atrás dele, que entrou na cozinha esbarrando em todos por onde passava. Os dois correram em direção à porta dos fundos, deixando os empregados equilibrando os copos em cima das bandejas. Cuidado, não vai cair! Victoria saiu atrás dos filhos rindo,
apreciando a brincadeira. Ana aproveitou o momento, escapou do esconderijo e foi para a cozinha. Ana, onde você estava? Dolores perguntou desconfiada, refazendo o laço do avental em sua larga cintura. Voltando do quarto de hóspedes. Mas como? Luísa já até conferiu o serviço? Eu estava vindo de lá, mas... Parou, escondendo-se de novo, Ana. Me diz uma coisa. Colocou as mãos na cintura e esticou o pescoço em sua direção. Como você limpou o quarto tão rápido? Como Luísa não encontrou você lá? Não entendo como consegue se atrapalhar tanto e mesmo assim dar conta de tudo. Virou as costas e saiu em direção à pia. Ana olhou para aqueles largos ombros, depois para baixo, sem dar resposta. Você pode fazer um intervalo agora. Depois volte para me ajudar no jantar. Sim, senhora. O intervalo da tarde era curto. Poucos minutos para que os empregados pudessem fazer um lanche. Ana geralmente preferia ter um tempo no balanço, mas naquele dia temia que Lucas a encontrasse. Foi direto para o quarto, mas no caminho escutou o ruído da moto acelerando no jardim. Ele vai sair. Ana correu para a árvore. Como de costume, puxou uma das cordas, sentou-se e apreciou a tarde ensolarada. Enquanto se embalava, notou algo diferente na frondosa árvore. Seu Carlos havia colocado no tronco algumas orquídeas de cores variadas. Percebendo o detalhe, desceu do balanço e se aproximou, encantada com tanta beleza. As flores eram exuberantes e de todos os tipos, roxas, vermelhas, amarelas, rosadas, umas pequenas, outras grandes, com manchas e sem, de formatos tradicionais e também raras e incomuns. De longe, ao guiar a moto pela estreita estrada de pedras, Lucas percebeu sua concentração. Parecia hipnotizada. Com certeza aquele era um bom momento para cumprimentá-la. Desceu da moto e saiu caminhando vagarosamente pela grama. Aproximou-se pé por pé. Quando já estava a 1 metro, gritou. Bu! Ela virou-se assustada, mas antes que pudesse reagir, ele deu-lhe um abraço. Aninha, que saudade! Como está? Ela ficou atônita, sem resposta, enquanto ele a balançava para lá e para cá. Depois de estar quase tonta, conseguiu se desvencilhar e perguntou. Mas você não tinha saído? Escutei o barulho da moto. Eu estou bem também, obrigada por perguntar. Sem jeito, Ana olhou para baixo por alguns segundos. Depois ergueu lentamente os olhos. Como você está? E os estudos em Madrid? Quando terminou de falar, ele soltou um grito. Dolores! O que você está fazendo? Por que está chamando a governanta? Você quer alguma coisa? Eu posso trazer, falou gaguejando. Calma, Ana, ele respondeu sorrindo. Dolores ouviu o chamado e veio correndo da cozinha. Sim, senhor. No que posso ajudar? Aconteceu alguma coisa? Olhou para Lucas, depois para Ana, mostrando as 3 linhas de expressão profundas de sua testa. Não, nada. Chamei porque quero que nos traga um suco e algo para comer e, por favor, chame Quinquim também. Vamos fazer um piquenique na árvore. Com as mãos no bolso, virou-se em direção a Ana. Qual suco você gosta? Cética não conseguia responder, mas ele perguntou novamente. Qual, Ana? De qual você gosta? Suco? Olhou desconcertada. Depois respondeu baixinho a primeira fruta que lhe veio à cabeça. Laranja. Laranja não temos, Dolores retrucou. Então mande buscar. Ele olhou firme para a governanta. Sim, senhor. Saiu com a cabeça baixa em direção à cozinha. Ana continuava imóvel. Senhor, meu horário de intervalo já acabou. Acabou? Hoje eu decido seu horário de intervalo, e será até o final do piquenique. Ficará conosco e me ajudará a cuidar de Joaquim. Até o final? Arregalou os olhos. Depois respondeu. Sim, senhor. Sim, senhor, Ana. Sou muito novo para isso, 25 anos, só 2 mais velho que você. Naquele momento, ela só pensava na perseguição que enfrentaria depois que Lucas voltasse para Madrid. O final das férias era sempre o período mais conturbado para ela. Era o período mais conturbado para ela na mansão, motivo que a levava a fugir desesperadamente. O novelo de lã começava a enrolar-se outra vez. Sentia as batidas de seu coração acelerar, enquanto a enxurrada de pensamentos a invadia. Victória, as taças, a dívida, sua mãe, Lucas, o piquenique, os empregados, a perseguição. Tudo atravessava sua mente ao mesmo tempo.
Bom, gente, paramos por aqui então. Paramos no início da página 48. Espero vocês para a próxima leitura. Tchau, tchau!